né? E aí vamos voltar lá para a nossa aula. Então, aí diante do que vocês já identificaram aí, que já avaliaram como situações, né, potenciais para ocasionar um acidente, né, vamos ver qual seria o modelo de relatório que poderia ser adotado para que a gente faça esse levantamento desses problemas, que eles possam ser passados e as observações elas possam ser corrigidas, né, diante de tudo que foi levantado. Billy, bota aí na apresentação, por favor. Então, vamos lá. Então, o primeiro problema, aqui foram exemplos que a gente pegou, né? Então, primeiro problema encontrado, proteções inexistentes nas partes móveis. Então, vocês viram que existiam alguns equipamentos que estavam com engrenagens expostas lá. Então, isso daí, né, pode ocasionar um risco grave e iminente, uma situação de risco grave e iminente, porque qualquer funcionário que vá lá e coloque a mão, né, inadvertidamente, ele vai acabar se machucando e vai ser uma lesão grave. Então, qual seria a solução proposta? Confeccionar proteções, né, de tipo grade removível, né, que possa ser removível para que seja feita limpezas ou manutenções. Não precisam ser instalações fixas. E aí é importante que a gente tenha o embasamento legal, que eu falei para vocês. A gente faz uma inspeção, quer seja ela informal ou não, né, formalmente ou não, é preciso que a gente registre e bote um embasamento legal para que a gente possa discutir. Então a NR11, né, ela fala de proteções de máquinas e equipamentos, e aí a gente sempre coloca uma foto, como a gente já falou ali, registra a situação que ocorreu no ambiente de trabalho e registre uma foto, para que aí fique evidenciado tudo que foi levantado, o problema que foi avaliado. Um outro exemplo também que eu falei para vocês, que eu citei para vocês, são os cilindros em locais inadequados. Então a gente viu cilindros lá armazenados ao lado da gasolina, então isso não é permitido. Tá? Que pode haver risco de vazamento e explosões também, caracteriza risco grave e iminente, então não pode haver isso. Então qual seria a solução proposta? Né? Então poderia ser proposto, né, criar um abrigo específico para cilindros. Qual seria o embasamento legal? Existe uma norma específica, que é essa 13.523 de 2008, que ela fala, né, de armazenamento, da capacidade máxima de armazenamento nesses tanques. Então, a distância que deve ter de edificações onde tem pessoas trabalhando, né, de áreas de inflamáveis, que a gente está falando de gasolina, junto com cilindro de GLP, isso não deve ocorrer. Então, a gente tem que ter esse embasamento legal. Mas, poxa, professora, eu vou ter que estar pesquisando? Sim, vai ter que pesquisar bastante para que tenha como se respaldar legalmente quando vier algum questionamento, porque vai haver, por que você levantou esse problema? Então é preciso que você tenha, porque a norma tal, então a NBR tal, né, a norma brasileira, ela fala isso, isso e isso, então por isso a gente tem que fazer dessa forma. Então é importante que tudo isso seja levantado nesse relatório, né, das inspeções que foram feitas de condições seguras ou também relacionadas a comportamento. De vocês, né, ficou alguma dúvida? Né, então, Tatiana, a gente tem alguma pergunta? Não, até o momento não tenho nenhuma dúvida. Então, eu espero que não tenha ficado dúvidas. Não é difícil, tá, fazer uma inspeção. Eu vi que vocês já conseguiram trabalhar legal, levantar todos os problemas que a gente botou naquela imagem. Né? Então, eu espero que vocês consigam fazer as atividades que foram propostas aqui para vocês, né, numa forma legal, né, consiga identificar e traga um embasamento legal também. Pesquisem para que vocês já se habituem, né, nessa área. Né, a importância é quando o técnico você tem que estudar bastante para que ele consiga fazer um bom trabalho. Então, bota aí, por favor, da atividade, Billy. Então, a primeira parte, né, da atividade, realize uma inspeção de segurança em sua casa. E após isso, elabore um relatório de inspeção seguindo o modelo que a gente mostrou aqui, que foi proposto na aula. É obrigatória a colocação de uma foto do lugar que foi inspecionado. Então, façam lá, escolham a metodologia, né, a forma que se for mais abrangente, por risco específico, né, por setor. Né, a gente está falando setor do trabalho, mas pode ser o setor da casa, por exemplo, vou escolher a cozinha. Né, então, a sala, o quarto, a garagem, então, a área de serviço. Então, avalie dessa forma. Podem escolher um setor de trabalho ou fazer de uma forma mais abrangente em toda a casa. E aí vocês levantem e coloquem as fotos, porque é importante que haja fotos para que seja evidenciado tudo aquilo que foi avaliado e identificado num relatório. A segunda parte é realize uma pesquisa sobre os riscos ambientais, que a gente falou aqui, e elabore um texto de no máximo 20 linhas, em fonte Arial, tamanho 12,
comentando pelo menos 3 riscos, né? Então, quais são os riscos ambientais que a gente falou aqui? Risco físico, químico e biológico, e além dos riscos ambientais, a gente também tem os outros riscos que também são de extrema importância. Então, comentar um pouco sobre esses riscos, ok? A terceira parte é a antecipação à próxima aula. Então, pesquisar um pouco sobre APR, Análise Preliminar de Risco, e após isso elaborar um texto com no máximo 20 linhas em fonte Arial e tamanho 12, relatando a sua opinião sobre essa técnica de análise de riscos. Então, pesquisem sobre análise preliminar de risco, que é uma técnica também que a gente viu que são metodologias, né, e procedimentos básicos que devem ser adotados na questão de segurança para que sejam de forma preventiva para que não possam ocasionar acidentes no ambiente de trabalho. Então, avaliem, né, leiam, pesquisem e façam com a opinião de vocês. É obrigatória a colocação de fontes de pesquisa e a data de entrega é até o dia 16/6/2010, ao meio-dia. Então, eu espero que não tenham ficado dúvidas, né? As dúvidas que ficarem, a gente vai tirar com vocês, junto com vocês, né? No fórum ou nos chats. Tá? Eu desejo para todos uma boa noite, bons estudos, estudem bastante e se preparem para a próxima aula que a gente vai ter na próxima semana. Tá? Então, uma boa noite para vocês. Boa noite, Tatiana. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação e até a próxima aula. Você sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos.